Bom, gente, aproveitar esse tempo aqui para falar sobre a aliança que a FAZ está promovendo. É uma ação emergencial para ajudar as comunidades tradicionais, as populações indígenas. Então, é basicamente uma aliança que desenhou uma estratégia bem abrangente, que vai desde a prevenção do contágio nas comunidades até o atendimento de casos emergenciais. Então, é uma aliança com mais de 38 parceiros, tem organizações comunitárias, tem instituições do governo do estado, prefeitura, instituições de ensino, pesquisa e inovação, empresas e organizações não governamentais. Então, a gente tem um website que remete diretamente para a doação. Deixa eu ver se a dona Val já voltou aqui. E a ideia é que a gente consiga, através dessa doação, conseguir fazer a entrega de insumos básicos, produtos de higiene e proteção. A gente também tem uma estratégia muito forte de comunicação dentro desse plano, que é levar informação para as comunidades que não têm energia, que não têm acesso à informação imediata. Questão das logísticas também relacionadas à saúde. Por que tá? Cadê que tá? Não tô ouvindo. Oi, Débora. E agora deu certo, né? Agora gente, tá ótimo. Então, de novo, pessoal. Eu estava explicando aqui sobre a aliança, né? Que estão falando um pouquinho dos parceiros e qual é a ideia de levar os insumos para as comunidades, falando que eles têm uma dificuldade muito grande de acesso à informação, de logística, atendimento de saúde, e a senhora pode falar com mais propriedade sobre isso, né? Quais seriam os pontos principais, dona Val, de vulnerabilidade assim, dessas comunidades? Olha, em primeiro lugar que a gente está falando de um vírus que está muito ligado à questão de higiene, né? Agora, imagine nas comunidades, a maioria dessas comunidades não tem água potável. Começa por aí, né? Então, tem essa vulnerabilidade da questão da potabilidade da água. A outra questão também da vulnerabilidade é que essas comunidades estão em lugares muito distantes. Às vezes, até 2 dias de rabetas para chegar até o centro, principal município da comunidade, a sede do município. Imagine chegar até a Manaus, né? E essas pessoas não têm transporte rápido e adequado para uma emergência. E a maioria dessas comunidades não tem atendimento médico de saúde, né? Devido a essa complexidade que é de morar num estado tão grande como o Amazonas, tão disperso, né? Com dimensões assim continentais. Então, a vulnerabilidade dessas comunidades, elas são imensas, mesmo porque a partir do momento que você cria um isolamento, até para essas pessoas se deslocarem para os centros, para as sedes do município, onde elas têm que ir em busca de alimento, todo mês essas pessoas, a maioria, vão para receber aposentadoria ou os benefícios sociais. Então tem que ter todo um cuidado, né, nesse deslocamento, com quem você vai se relacionar, porque a gente não sabe quem está infectado ou não, né? Apesar de que tem todo um acompanhamento do Estado aí, e nos municípios também com relação aos casos, mas tem também que levar em consideração que dessas comunidades tem também aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade, os idosos, né? Pessoas que são hipertensas, pessoas que têm diabetes, né? Algumas pessoas que têm problemas respiratórios também, e que precisam chegar até a sede do município até ir em busca de alimento, né? Então, nesse momento, até as ações que a gente quer propor de prover para essas pessoas uma assistência básica, seja com alimento, seja com material de limpeza, requer também uma logística e um esforço desafiador, né? Porque a gente tem que chegar nesses lugares. O ideal é chegar até lá, mas como chegar até lá sem não transmitir o vírus para essas pessoas, né? Então, é desafiador, mas eu vejo com bons olhos esse momento, porque a gente consegue perceber nas pessoas a solidariedade, a gente vê muita gente comprometida na causa. Então, a maioria dessas pessoas que moram em comunidades tem parentes em Manaus ou na sede do município, e a recomendação agora, cuide bem de quem está lá distante, né? Então, evitar, tem muita gente, é longe, fique longe, tem muita gente que diz, não, então já que agora parou a escola,
É a hashtag parou fica na tudo, então eu comunidade, vou, né? hashtag fique na comunidade. E assim, outra, você que não é, que é da comunidade, mas que tem parente lá, evite de visitá-los agora. Agora não é momento de fazer visita, né? Não é porque a gente está em isolamento social que não tem aula, não tem trabalho, então eu vou agora Vou me refugiar viajar. na comunidade. Isso é um perigo. Então vamos ficar cada um no seu quadradinho. Essa é a nossa forma de contribuir para as pessoas que estão lá no interior e preservá-los, né? Porque a situação deles é muito mais delicada ainda. Agora, falando dessas dicas que a senhora está dando aí, inclusive uma das recomendações da Secretaria do Meio Ambiente é redobrar a atenção com, não só com quem vai para as comunidades, mas o que entra na comunidade, né? Porque lembrando que o coronavírus também vai através de objetos infectados, então lembrar de limpar bem as coisas antes de mandar para a comunidade, chegar lá realmente fazer esse trabalho. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar em cima para educar as pessoas a fazerem isso, né? Tornar isso um hábito, que na verdade não é um hábito. A gente tem que redobrar agora, Débora, os cuidados com a higiene, né? Então, é importante isso. Então, até essa boa ação de estar se mandando kits com material de limpeza e cesta básica para as comunidades, também tem que ter um cuidado de quem recebe lá, de fazer toda essa questão da higienização, né? Com relação a esses cuidados de fazer a limpeza, de passar. Outra coisa, se não tem álcool, não tem álcool gel na comunidade, que isso é um produto que não é do dia a dia da comunidade, mas se você tem lá na comunidade o sabão grosso, o sabão cutia, o sabão econômico, sei lá qual for o sabão, é esse que é a melhor ferramenta para você se higienizar. Então, lave bem as mãos com água e sabão, que isso vai também, é um dos fatores que também ajuda nessa questão da higienização e desses hábitos de higiene, né, que a gente precisa manter. E é importante também a gente fazer uma reflexão nesses momentos de isolamento, de pensar no outro, que é um momento também para a gente pensar um pouco até nas nossas atitudes, sabe? A gente que tem o direito de ir e vir, e de repente esse direito de ir e vir, ele ficou mais restritivo, né? Essa questão da gente não valorizar o próximo, às vezes não olhar para o nosso vizinho quando a gente sai de casa. Eu acho que essa situação traz para a gente também um olhar maior da humanidade, que a gente precisa não só olhar para o nosso umbigozinho aqui, olhar para os nossos problemas. A gente não pode fechar os olhos de que alguns de nós têm um trabalho, têm um emprego, e que nesse momento difícil tem pessoas que são autônomas, que estão passando por dificuldade, que é o momento da gente compartilhar e dividir um pouco daquilo que a gente tem. Eu acho que por detrás dessa situação assustadora que é para todo mundo, claro, se assusta com isso tudo, mas eu acho que é o momento da gente repensar na nossa vida, repensar nas nossas atitudes, olhar para o outro com mais humanidade, sabe, calçar muitas vezes a sandália da humildade, que é aquilo que muitas vezes a gente não calça. A gente não repara no outro muitas vezes, sabe? Abraçar mais quando a gente puder na volta o nosso colega, que a gente sente falta, porque por detrás de todo esse cenário tem essa questão também, que é a questão psicológica, que a gente se sente sozinho muitas vezes. Tem muitas pessoas que agora, nesse momento de isolamento, estão longe dos familiares, estão só no seu apartamento, não tem com quem compartilhar, com quem conversar. E isso tem que trazer para a gente uma reflexão de amor, principalmente, da gente olhar para o irmão com amor, sabe, olhar para as pessoas com mais carinho, sabe, se colocar no lugar dessas pessoas, sabe, do quanto que essas pessoas muitas vezes vivem momentos de fragilidade no dia a dia que a gente não consegue enxergar. Exatamente. Então é importante tudo isso. E aí a importância da gente reforçar essa aliança, né? A importância das pessoas doarem, mas também não só isso, mas se engajarem. De repente, quem não pode doar, pode se engajar na campanha, pode compartilhar, pode ajudar, mesmo levando informação para as comunidades nesse momento, que são pessoas realmente que vivem numa situação de vulnerabilidade, como a senhora falou, muitas vezes invisível, né? Porque a gente fala de uma dimensão aqui da cidade, mas que não tem nem comparação com o que eles vivem lá, né? Dentro do plano que a gente está fazendo, existe um desenho que mostra bem assim as principais dificuldades
E esse planejamento fala que o tempo médio de transferência de um paciente de uma comunidade dessas, mais remota, mais longe, para um hospital municipal, é média de 6 horas de barco. Então, assim, só para tirar um paciente de uma comunidade dessa para trazer para a cidade, são 6 horas de barco. E aí, se for de avião, são 3 horas, mas aí toda a logística, né? Porque o avião não decola todo dia, então não tem todo dia voo, são dias específicos. Então, assim, se a pessoa ficar doente num dia que não tem voo, não tem voo. Então, assim, o frete do avião é muito caro, né? Então, assim, toda essa questão de logística foi pensada pela FAS nessa aliança, porque a FAS já trabalha com isso há 12 anos, né? Então, a dona Val está há muito tempo na FAS, conhece bastante essa realidade e sabe que realmente é preciso ter um olhar muito mais além para essas pessoas, porque se a gente já sofre esse impacto aqui na cidade, com a estrutura que a gente tem, nossa, eles não têm nem dimensão, né, do que é isso para eles. Um grande exemplo disso, Débora, é isso que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos aqui falando, eu aqui da minha casa, você da sua, e várias pessoas conectadas. Olha, que maravilha a tecnologia. Tecnologia essa que provavelmente nunca vai chegar em algumas comunidades. Hoje, as pessoas ainda, nas nossas comunidades onde a Paz atua, a maioria delas, a comunicação ainda é via rádio amador. A Resex do Rio Gregório, que está lá no município de Irunepé, em fronteira com Acre, é o melhor exemplo disso. As pessoas, quem dera a gente pudesse, numa mágica como agora, levar essa fala para eles lá na ponta. Oi, parente, então, se não chegar... hoje dizer assim, oi, meu querido Valceni, aí do Gregório, ou então o Marcos Paulo, lá do Madeira, fiquem em casa, porque vocês estão mais seguros aí do que aqui. Quem dera a gente pudesse fazer isso. A gente não pode, porque para a maioria deles, ainda o rádio comunicação é a única forma de se comunicar, né? E eu acho que é importante a gente ter essa clareza, né? Quando a gente está acostumado a falar de comunidade, mas comunidade, nossa comunidade urbana aqui, falar um bairro, falar aqui no bairro que eu moro aqui no Mutirão, né? Falar no bairro onde tem as comunidades indígenas, falar que nós estamos falando de comunidades remotas, comunidades que estão há 10 dias de barco, que, como você falou, se alguém se acomete de um problema de saúde, é complicado, é complexo chegar até lá, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que agora, nesse momento, entender que essa dor, ela é uma dor conjunta, ela é de todos nós, porque o vírus, ele não afeta, ele não escolhe classe, ele não quer saber se você mora em Manaus, se você mora lá no Cujubim, que é a comunidade lá no Jutaí, ele não escolhe ninguém. Então, é uma dor que é a dor de todos nós, e que a gente precisa olhar para tudo isso e tirar uma grande lição de vida, sabe? Para tudo que nós fazemos. Eu acho que o momento é da gente convergir, da gente trabalhar em rede, trabalhar em conjunto. A aliança, ela está aí para isso, por isso que o nome é aliança. E está envolvendo aí várias prefeituras, secretarias, vários órgãos indígenas comunitários, associações comunitárias que a gente atende, a FAS, a SEMA, são várias, todos nós estamos imbuídos no mesmo propósito, de minimizar e diminuir e fazer com que esse impacto não chegue lá na ponta, porque a tragédia será maior se isso acontecer. Então, às vezes a gente tem uma certa teimosia e é evidente que cada um defende a sua causa. E eu acho que agora não é o momento de ideologias e nem de causa. O momento agora é da gente pensar que cada um deve cuidar do outro, sabe? E que esse não é um problema do governador, não é um problema do secretário de saúde, não é um problema da FAS, é um problema de todos nós. Então, quem pode contribuir com o seu trabalho, quem pode contribuir com a doação de um recurso, quem pode fazer um trabalho para o vizinho que é idoso, quem quiser, o momento é agora. Eu acho que é para a gente refletir, né? Quanto que nós somos frágeis diante de algo que é invisível, porque a gente não vê quando ele chega. Infelizmente, quando a gente percebe, já está aí, já está instalado.
Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Não é momento de a gente estar divergindo, não é momento de defender A, B ou C. O problema agora é defender aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que são mais fragilizados, aqueles que não tiveram oportunidade ou não têm oportunidade de ter um trabalho, estar trabalhando de casa. Como é que a gente vai fazer uma corrente para fortalecer essas pessoas? Porque isso tudo abala, não é só o físico, abala o psicológico, abala uma série de questões. Imagine você no meio de um rio onde você está acabando as suas forças e você não tem um galho para se segurar. Então, esse é o momento que a gente está vivendo. Então, é o momento da gente ser solidário com as pessoas, que tem hora que engata mesmo, né? Eu acho que é o momento da gente refletir as nossas atitudes, é o momento da gente também sair disso tudo mais fortalecido. E não ver isso como uma tragédia, que é uma tragédia, mas não potencializar essa tragédia. E em casa, ter novos hábitos de convivência, né? Porque a gente estava vivendo um mundo que a gente chega do trabalho, só pensa em trabalho e pensa naquilo, e a gente nunca olha para o lado, a gente nunca parou para sentar muitas vezes na mesa e confraternizar e sentar e vamos almoçar e vamos falar de outros problemas, vamos enxergar. E a gente às vezes está numa zona de conforto e não consegue enxergar o outro que está ali do lado, que está precisando do nosso apoio, né? Então, isso traz para nós uma reflexão profunda de vida, uma reflexão de comportamento, uma reflexão de atitude, e que as nossas atitudes mudem para melhor a partir de hoje, sabe? Que a gente possa se agradecer diante disso que a gente está passando. E não é porque eu não tenho ninguém, um amigo infectado, não é porque eu não tenho um parente que eu vou ser alheio a tudo isso. Muito pelo contrário. Todos nós estamos sendo afetados direta ou indiretamente. Então, é importante refletirmos sobre isso. É importante levarmos para as pessoas palavras de conforto, porque não é só o medo do vírus que afeta, é a solidão, é a questão do trabalho. São vários aspectos que fazem com que a gente venha refletir sobre isso e que a gente possa viver, a partir de agora, momentos mais solidários, mais cheios de amor, e que a gente possa compartilhar mais. É bíblico, né? E a gente, às vezes, leva isso para o lado do que a gente acredita, da religião, e não importa a religião. Mas Jesus falou, amar ao outro como a si mesmo. Então, a dor do outro eu tenho que sentir. Não é porque eu estou aqui na minha casa, no meu conforto, tenho um ar-condicionado, tenho comida todo dia, que eu não posso, eu não vou me preocupar com aquele que não tem um teto para morar, que não tem de onde vir o seu trabalho. E isso se aplica muito para nossas comunidades, porque tem tanta potencialidade nas comunidades, muitas dessas famílias vivem de vender o seu excedente ou de algumas cadeias produtivas. Eu ouço do Marquinho, que está lá no Madeira, que a produção lá está se estragando de banana, porque agora não está conseguindo comercializar. Então, tem tudo isso. Essas pessoas, além de viverem em uma situação que não é a mais favorável do ponto de vista de estrutura, de infraestrutura, de saneamento, de comunicação, essas pessoas também dependem daquilo que elas produzem para comprar aquilo que elas não têm lá, como café, açúcar, sabão, essas coisas todas, que é justamente isso que a gente tem que prover aqui de fora. Então, não estão tão até bem mais protegidos de ser afetado pelo vírus, mas por outra questão, tem a fome, porque as pessoas, aqui no momento, vão começar a sentir falta de produtos essenciais para a sobrevivência, né? Então, é importante essa corrente de solidariedade, é importante a gente se realmente mobilizar, sabe? Se sensibilizar e se colocar no lugar do outro. Isso é essencial. Mike, meu querido, eu estou vendo, olha, Débora, eu estou vendo amigos meus da Escola Agrotécnica Federal, estou vendo o Mike Brito aqui. Mike, prazerzão te ver por aqui. Que legal, olha. Muito lindas as suas palavras, dona Val. E é importante, né, a gente trazer essa leveza nesse momento que está tão difícil já naturalmente, né, já é tão pesado. E a gente falar das comunidades, da situação de vulnerabilidade deles, já é algo complicado, né? Mas essa sua visão otimista aí de que vamos lá, vai dar tudo certo, de solidariedade, é a mensagem que a gente quer passar agora e a gente precisa passar, né?
Não adianta a gente entrar num estado de inércia. A gente tem medo, mas a gente vai com medo mesmo e faz, né? Esse é um momento de fazer, esse é um momento de agir também. E pensar, como a senhora falou, nesse sentido de refletir, pensar nas comunidades, nessas comunidades lá distantes, comunidades remotas, as comunidades que realmente não têm acesso. E aí uma das coisas que a gente fala muito aqui, que é a questão da comunicação, que não chega para eles, é algo muito preocupante, né? Outro dia o professor Vigílio mesmo, doutor Vigílio, que é o nosso superintendente geral, falava que em uma das comunidades eles nem sabiam o que estava acontecendo, né? A pandemia, porque estavam sem energia lá, tem algumas comunidades que nem energia tem. Tem algumas que dependem de gerador, né? Gerador que tem um horário limite para funcionar. Então, assim, tudo isso que para a gente é o básico, ter energia, ter água encanada, água potável, sair aqui na esquina e conseguir fazer uma compra, para eles não é tudo muito difícil, precisa de combustível, precisa de gasolina, precisa de, sabe, precisa de muito, e tudo é muito caro, né? Então, assim, essa aliança veio nesse sentido de pegar, juntar as forças, né? São 38 parceiros envolvidos até o momento, mas a aliança é aberta, então quem quiser participar pode vir, né, dona Val? Sempre será bem-vindo. Exatamente. E a É ideia é sempre. que... Fale. Não, é sempre bom, né, engajar, ver as pessoas se engajarem em algo assim que gera resultado positivo para outras pessoas, né? Porque a gente está falando aqui de vidas, a gente está falando de vida ou morte, a gente está falando de sobrevivência, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de desafios, né, logísticos e operacionais. Então, é importante que a gente se engaje nessa causa, né? Porque essa causa é de todos nós, né? A gente pode se engajar com o nosso conhecimento, a gente pode se engajar com a nossa contribuição financeira, a gente pode se engajar fazendo algo para o outro. Então, a aliança é para isso. Vamos cada vez mais fortalecer essa aliança, trazer para dentro dela outras pessoas que realmente venham a contribuir a fortalecer esse trabalho que a Fundação vem desenvolvendo, né? A gente tem um compromisso com essas comunidades, né? A gente já está trabalhando há mais de 12 anos com elas, e para muitas delas nós somos a principal referência, né? Então, é evidente que as mensagens sempre de pedido de apoio chegam para nós, né? Dos mais distantes lugares aí, e a gente tem que realmente nos dedicar e buscar caminhos alternativos para dar uma resposta para essas pessoas, né? Então, a responsabilidade é muito grande da gente como instituição e, como sempre, a FAS nunca fez nada sozinha. A FAS sempre é cheia de parceiros, né? A gente pode ver a nossa relação de parceiros é imensa e, graças a isso, a gente tem conseguido realizar as ações no campo, atender essas comunidades e fazer o papel daquilo que nós nos propusemos, né? Levar melhorias sociais, econômicas e ambientais para essas populações. E nesse momento desafiador, estamos aqui correndo atrás em busca de alternativas e para poder levar um pouco de acalanto para essas pessoas que estão lá nos mais distantes lugares dessa Amazônia tão profunda. Eu aproveito para reforçar aqui o coro da Dona Val e dizer que a gente está com voluntariado aberto, quem quiser participar também, né? Quem não pode doar um pouquinho do tempo, ou qualquer coisa nesse momento, seja uma palavra, seja uma informação, compartilhamento de uma informação verídica, né? Alguma coisa que a gente pode fazer pelo outro já é válido. E também reforço o site da campanha, né? O site de doação, a gente está também com as redes sociais fazendo esse trabalho, a gente também está trabalhando com as comunidades mais remotas via WhatsApp, via rádio, então a gente gravou uma série de produtos aí para enviar para eles, alguns comunicados lá na comunidade. Ei, parente, fica na comunidade, não sai daí, vamos se proteger. Então, assim, a gente está em contato direto com essas comunidades, a gente entende um pouquinho da complexidade das coisas. Então, a gente se uniu e está aí, nessa aliança, nessa campanha, nesse movimento, né? Que é Pega o Beco, Corona, para a gente mandar esse Corona definitivamente para longe daqui. E é isso, quero agradecer, Dona Val, sua participação enriquecedora, a senhora sempre muito sábia, muito maravilhosa. E dizer que quem quiser fazer eu quero aproveitar. pergunta,
Exatamente. Se alguém quiser fazer uma pergunta, nós estamos aqui, mas uma coisa que é importante, Débora, também a gente, nesse esforço tão grande da gente levar a informação de forma qualificada, a gente também ter muito cuidado com relação a essa questão, muitas mensagens falsas, muitas informações desencontradas. Isso é um desserviço para a sociedade e para a população, ninguém precisa disso, porque nós estamos todos imbuídos em minimizar isso tudo. Então, acho que pregar notícias que não vão favorecer e não vão melhorar a qualidade de vida de ninguém, isso é um desserviço que a gente deve abominar, que a gente deve, sabe, ser muito crítico e muito duro num momento como esse, de que a gente deveria usar nossas redes sociais e os nossos meios de comunicação para trazer uma informação saudável, para trazer uma informação diferente, sabe? Ao invés de ficar soltando informações que não vão ajudar em nada. Isso atrapalha principalmente para quem está muito distante, que já tem dificuldade de ter acesso a essa informação, e muitas vezes a informação ainda chega distorcida lá na ponta, né? Então, vamos realmente fazer essa aliança no sentido de fortalecer as informações, trazer informações que vão ser útil para essas pessoas, sabe? Não vamos gerar pânico, vamos, enfim, ser... alguém está perguntando aqui que a senhora falou que em algum lugar, qual a perspectiva delas nesse momento? Eu não entendi direito. Tu viu aí, Débora? Alguém perguntou. A pergunta é, se a senhora falou com algum líder de comunidade sobre esse assunto da pandemia, qual é a perspectiva deles lá nesse momento? Como é que está a situação? Eu falei com vários, né? Na realidade, eu posso citar aqui, eu falei com o Marcos Paulo, que ele é presidente de uma associação lá do Madeira, eu estava falando esse dia com o Rafael, que mora aqui na Poranga Conquista, a gente tem falado com várias pessoas de Canumã, eu tenho falado com o Emerson, e assim, em um primeiro momento, eles estão um pouco assustados. E a primeira coisa que eles disseram para a gente, para mim, particularmente, que eles não têm informação. E isso assusta logo desde o início, porque se você não tem informação, você não tem a dimensão do que é isso, né? Então, a informação é importante, eles até em alguns momentos viram a possibilidade da gente fazer mensagens que pudessem circular nas rádios, nessas rádios do interior, como tem a rádio de Tefé, essas rádios que abrangem o máximo de comunidade, que a gente pudesse informar de que forma clara, quais são os cuidados, exatamente quais são os cuidados que eles devem ter, e eles têm essa preocupação, e porque assim, de repente eles começam a ouvir informações de que olha, proibiu o trânsito de barco nos municípios, né, dentro de Manaus, não circula mais, isso chega muitas vezes de uma forma que não é a forma mais adequada, então isso causa um certo medo nas pessoas. Então, a informação é a principal arma para quem está distante, né? Então, eles falam muito disso, eles têm uma preocupação com relação à produção deles, é claro, né, que ninguém esperava que isso acontecesse assim, nessa dimensão, e que fosse acontecer todos esses fatores de realmente as pessoas ficarem onde está, então, em alguns lugares a produção está estragando, e, por outro lado, eles não conseguem vender a produção, não conseguem também comprar os produtos de primeira necessidade. Isso é o que mais preocupa neles nesse momento, é a informação e um possível desabastecimento do mercado local para que essas pessoas possam fazer compras e vender sua produção. E aí são duas linhas de frente que a gente está trabalhando dentro da aliança, né? Que é a comunicação, produzir alguns produtos de WhatsApp, de rádio, que já estão sendo vinculados com informações relevantes, úteis e práticas para as comunidades. Alguns folders também que a gente já produziu, já estamos enviando através do WhatsApp, dos líderes comunitários. E a outra coisa que a senhora falou é sobre... tem duas coisas. É a comunicação, a questão do desabastecimento, né? A falta de material daqui a pouco que vai ocorrer na comunidade. Que a gente também já está prevendo dentro do plano de ação emergencial da Aliança, né? Que pretende atender cerca de 1.500 famílias, levando insumos básicos, produtos de higiene e proteção, como máscaras,
Uma das ideias também para resolver a questão da dificuldade de atendimento médico é capacitação por meio remoto, né? De agentes sociais, agentes comunitários, atendimento telesaúde com os médicos da UEA, que são também propostas que estão previstas, e levar também coleta de amostras para que a análise seja feita lá mesmo. Então, também já vai entrar aí, lógico, levar também os insumos básicos de comidas, de produtos de limpeza, produtos de higiene, isso tudo também está previsto dentro desse plano tão abrangente que a FAS está desenvolvendo, que eu reforço aqui que vai desde a prevenção do contágio até o atendimento em casos emergenciais, que inclusive também prevê uma restauração aí das ambulâncias, que podem resolver aquela situação que a gente falou lá no início, né? Que as pessoas, no mínimo, são 6 horas de barco. Então, se a pessoa está muito doente, ela precisa, naquele momento, ela tem que pegar uma voadeira para conseguir. Isso. Então, Inclusive, Débora, quando a gente começou a fazer os trabalhos nas comunidades, né, isso em volta de 2009 por aí, a gente sempre perguntou para a comunidade qual era a principal emergência delas. E a saúde e a comunicação sempre foram um dos principais gargalos, né? Primeiro porque e aí, essa questão dessa ambulância, a gente ter provido aí, nós temos mais de 92 ambulâncias circulando. Claro que isso já, a gente doou essas ambulâncias, algumas delas já têm mais de 10 anos, algumas delas precisam de reforma agora, e vai ser tão útil nesse momento agora, na hora de um transporte mais rápido. A mesma coisa com relação à radiocomunicação, né, que a gente instalou, mas o rádio às vezes dá um problema, quebra um raio cai, a bateria deixa de utilizar, então a gente precisa revitalizar esses projetos para poder dar esse suporte lá na ponta para as comunidades. Mas, no geral, Débora, eu acho que o que a gente pode deixar aqui, eu acredito que devo ter alguma liderança comunitária nos assistindo agora, mas dizer o seguinte, que a gente tem que se manter firme, sabe? A gente não pode se desesperar. A minha mensagem vai no sentido de bem positivo, né? A gente precisa se manter firme, a gente vai sair dessa mais fortalecido. Isso tem exigido de nós um dinamismo diferente, tem deu na gente uma inquietação e tem trazido uma inquietude da nossa forma de trabalhar e de viver e de como que a gente está levando o mundo. Eu acho que a gente olha para o meio ambiente agora com um pouco mais de carinho, sabe? Então, são vários fatores também que vêm contribuindo para isso tudo. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais de pensar em compartilhar mais e pensar nessas populações tradicionais que estão lá na ponta, que vivem numa situação, muitas vezes, de pouco conforto, no sentido de que, como você falou há pouco, muitas dessas comunidades não têm energia, não tem nem como, às vezes, guardar o alimento de um dia para o outro, né? Muitas dessas comunidades, o gerador funciona 4 horas por dia e falta tanta coisa mais básica, né? Então, é um momento da gente olhar para essa população, olhar para essas pessoas com um pouco mais de carinho, de atenção, porque são populações que têm um papel fundamental para a história do Brasil e para a história do mundo. São pessoas que estão na ponta, que conservam o meio ambiente, são pessoas que doam toda uma vida para que a gente possa continuar tendo o ecossistema funcionando. Então, é importante a gente, sabe, trazer outras pessoas para o engajamento. Eu estava vendo aqui que meu amigo Mike, que mora em outro estado, coloque nas suas redes, Mike, o nosso site de doação, vamos doar, vamos fazer com que a gente possa realmente trazer um pouco mais de acalento para essas populações que estão em lugares mais distantes, em situação muito bem mais vulneráveis do que todos nós, né? Então, é isso, nós estamos juntos, vamos nos manter forte e firme nesse desafio, que é um desafio, e eu não tenho dúvida que nós vamos sair dessa mais fortalecido, com um olhar mais esperançoso, e eu tenho certeza que muitos vão adotar o comportamento de agradecer mais e reclamar menos, sabe? Com certeza, dona Val. Olha, um salve aqui especial para a comunidade Três Unidos,
está acompanhando a gente. E agradecer, que Dona legal. Val, esse bate-papo tão bom, tão esclarecedor, proveitoso e positivo. Acho que isso é uma coisa legal, que a gente quer levar essa leveza, como eu já falei aqui no início, e acho que a gente conseguiu, né? Então, já estamos aí com um pouquinho mais de meia hora de live, passamos um pouquinho, mas não tem problema. E aí, avisar para quem está assistindo, ficar ligado nas nossas redes sociais. Na sexta-feira, a gente tem outro bate-papo super interessante com o Eduardo Taveira, que é o secretário da Secretaria de Meio Ambiente. No domingo, a gente vai ter um festival muito bacana, com várias lives durante o dia, com a Cristiane Torlone, atriz, que ela também é conselheira da FAZ. A gente vai ter um show da Márcia Novo, maravilhosa. A gente vai bater um papo com o Jander. E na outra semana segue. Na quarta-feira teremos também um encontro com lideranças indígenas, né? Vamos falar um pouquinho dos povos tradicionais, vamos falar com o pessoal lá dos povos extrativistas. Então, assim, vai ter muito conteúdo por aqui. Sempre que a gente tiver alguma novidade, a gente volta, a gente chama a Dona Val, a gente chama quem conhece, o pessoal lá da FAZ todo, que está super acostumado, que conhece a realidade das comunidades tradicionais. Paulinha dando um salve aí. Um beijo, Paulinha. E é isso, gente. A gente agradece, finaliza essa live aqui, a primeira live do festival. Pega o beco, Corona, vai embora daqui. E a gente finaliza na positividade, né, Dona Val? Ah, com certeza. Positividade sempre, gratidão sempre. Vamos vencer esse desafio. Essa corona vai pegar o beco mesmo. E estamos juntos aqui, firmes e fortes. E obrigado a todos que aqui participaram desse momento, que compartilharam. Michele, eu vi que o Wilde está aí. Eu acredito que agora há pouco era a mãe do Vitor Salviati que estava ali, dando um oi. Então, é dizer que estamos aqui, o trabalho só acaba quando termina, então... E guerra é guerra, gratidão. Né? Como diz nosso chefe, guerra é guerra. Vamos! Avante sempre! Tchau, Tchau, Mike, um beijo, meu querido.